E aí, pessoal, beleza? Continuando agora, a gente vai falar um pouco sobre coleções. Então, quando a gente está falando de coleções, a gente está falando de algo que não é um apenas, ou seja, é mais de um. Mas como assim um e mais de um? Até agora, as nossas variáveis, quando a gente cria uma variável, essa variável, ela armazena sempre um valor. Então, eu crio uma variável int, vocês amam falar comigo enquanto estou fazendo o vídeo, ótimo. Então, quando a gente cria uma variável, a gente armazena um valor apenas nessa variável. Se eu crio uma variável int, ela vai armazenar número, só que é sempre um número só. O número pode ser de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões e alguma coisa. Então, só que é sempre um número só. E se eu quisesse armazenar o número 5 e armazenasse também o número 20? Eu não consigo, porque uma variável, ela armazena um valor, tá? É aí que entra as coleções. As coleções são variáveis que conseguem armazenar mais de um valor, tá? Essa é a diferença entre uma variável normal e uma coleção. Só que quando a gente trabalha com coleção, a gente a gente pode usar vários tipos de coleções, né? Da mesma forma que a gente usa uma gaveta para guardar, vamos supor, camiseta, né, bermuda, a gente usa guarda-roupa para pendurar as blusas, as roupas mais pesadas, maiores. Então são formas diferentes de armazenamento e é aí que o C# dá para a gente também várias formas de trabalhar com coleções. O intuito desse vídeo é a gente mostrar 5 tipos de coleções, tá? Que são os tipos mais usados em C#. Todos esses outros aqui das nossas possibilidades estão disponíveis, porém, muito pouco desses são usados, tá? Os que são usados com muita, assim, vamos por 90% das vezes são os tipos que a gente vai aprender agora nesse vídeo, beleza? Então, assim, qual é o primeiro tipo que a gente vai aprender? A gente vai começar, então, falando de vetor, tá? O vetor, ele é como se fosse a matéria-prima das coleções. Tudo quanto é coleção por detrás tem um vetor, tá? Mas então é como se fosse a matéria-prima. Então ele é importantíssimo para a gente saber o que é um vetor e como trabalhar com um vetor, tá? Nesse nosso modelo aqui de aprendizado, a gente vai aprender sempre 6 coisas sobre cada coleção. Primeiro a gente vai ver como cria uma variável, como adiciona um item nessa coleção, como lê um item nessa coleção, como remove e como eu percorro por todos os itens dessa coleção, tá? Então, quando a gente cria uma coleção, essa coleção ela precisa ser do mesmo tipo, tá? Então, criei uma coleção, eu não posso jogar... Se eu crio uma coleção de int, eu não posso jogar string, nem datetime, nem decimal. Eu tenho que converter, se eu quisesse, né? Converter para string, seja lá o que for, e depois para int, e depois eu adiciono na minha coleção, porque é uma coleção de int. Eu só posso jogar int lá dentro, tá? Os vetores, eles têm esse sinal de colchete. Então, para eu criar uma variável, para eu falar que é um vetor, eu coloco o tipo da coleção que eu quero, e eu abro e fecho o colchete. É assim para qualquer um dos tipos, igual você está fazendo. Eu quero criar um vetor de int. Venho aqui e coloco os colchetes depois. Como é um tipo complexo, um vetor, né? Então eu preciso instanciar. Instanciar é o processo que você cria ele de fato na memória. Então eu dou um new, repito o int, e só que dessa vez dentro do colchete eu vou colocar a quantidade de itens que vai fazer parte do meu vetor. Então, estou criando uma coleção de 10 itens. E o vetor, uma das regras dele é essa mesmo. Eu crio o tamanho do vetor na hora que eu crio a variável. Eu já sei que minha coleção vai ter 10 itens lá dentro. E eu não consigo nem colocar mais itens ou diminuir a quantidade de itens. É 10 e ponto, acabou.
Se você quiser fazer de outra forma, você usa outro tipo de coleção, que é o que a gente vai ver mais para frente, no próximo slide. Então, se eu crio um vetor de int de 10 posições, significa que ele vai ter 10 posições sempre. Lembrando que, quando a gente fala de coleção, a gente fala muitas vezes de posição. Posição é a posição dentro dos itens, dentro dessa coleção. Então, eu tenho uma coleção que tem vários itens, e cada item, para a gente conseguir, para eles não ficar jogado lá dentro, cada um tem a sua posição, que é onde eu consigo acessar o valor desse item. Então vamos supor, o primeiro item começa sempre com o 0, né? Então a posição é sempre a posição 0. Como eu faço então para adicionar um item? Vamos aqui. Criei a variável aqui, vetor, na variável números. Para adicionar na posição 0, que é a primeira posição, atribuo aqui com o 10. Se for uma string, estou adicionando na posição 4 o valor Chandler. Se for um objeto, eu crio o meu objeto, a sua classe, né? Se for uma classe sua, uma classe própria que você criou, você instancia ela, seta as propriedades, tudo certinho, e depois joga o nome dessa variável, né, no seu vetor, tá? Nesse caso aqui na posição 1. Para ler é muito parecido, você pega a coleção que você quer, a posição que você quer ler, e retorna armazenando no tipo dessa coleção. Como é uma coleção de int, eu recebo numa variável int. Como é uma coleção de string, eu recebo numa variável string. Como é uma coleção de meu objeto, eu recebo em um objeto que é do tipo meu objeto, tá? Então, é assim que lê, você sempre vai passar entre os colchetes a posição que você está mexendo. Se colocar uma posição que não existe, dá erro. Se colocar -1, também não existe, porque começa no 0. Se colocar 1 milhão e só vai até o 10, também não dá certo. Lembrando que se tem 10 itens e começa da posição 0, então a última posição é a posição 9. Então, se eu coloco aqui 10, dá erro também, porque não existe posição 10, tá? É assim que a gente lê os arquivos, os valores de um item dentro de uma coleção. Para alterar, na verdade, é a mesma coisa que adicionar. Você vai passar o nome do vetor, a posição que você quer mexer, não pode ficar vazio aqui dentro do colchete, e você passa o valor que você quer colocar. Então, eu quero que o item da posição 4 seja rosa. Aí vem aqui e coloca, tá? Para remover, não é possível remover, né? Então, quando você cria um vetor e fala que tem 10, não dá para você diminuir de 10 para, sei lá, 9. É impossível fazer isso, então não existe remover quando a gente fala de vetor. Para percorrer, a gente vai trabalhar com o for, né? Tem o for each também, que a gente pode ver depois, mas o for, ele é uma das formas de acessar. Como que funciona? Eu crio um contador que vai começar no 0, que é como se fosse a posição 0. Vou fazer quantas voltas? Até o contador for menor que o length do meu vetor. O length é a quantidade de itens. Então, enquanto o contador for menor que a quantidade de itens, eu vou fazer esse looping rodar. E aqui no último parâmetro, eu falo que eu vou incrementar de 1 em 1. Para eu ler aqui o valor, então, de cada um dos itens, eu vou usar, ao invés de eu passar um valor fixo igual eu estou usando aqui nessa parte, eu vou passar o meu contador como parâmetro aqui no meio dos colchetes. Ele vai começar em 0, então, pegando a posição 0. Na próxima, ele vai pegar a posição 1, 2, 3, porque ele é um contador que começa no 0 e vai indo de 1 em 1 até enquanto, né, o contador for menor que a quantidade de itens de um desse vetor, tá? Então, tanto para int, quanto para string, quanto para objeto, a lógica é sempre a mesma. O que vai mudar aqui é que ele recebe num int, aqui num string e aqui nesse caso aqui seria o meu objeto. Tá escrito curso DTO, tá errado, mas seria no meu objeto. Legal? Então esse aqui é o vetor. Vamos para o próximo. O próximo item que a gente vai falar é a lista. A lista, quando você cria uma lista, né? Então aqui em cima, criando uma lista, eu estou criando também de um tipo específico, só que aqui muda um pouco, né? Eu uso list, esse sinal de menor e de maior. A lista, ao contrário do vetor, você não fala quantos itens ela vai ter. Você cria ela uma lista vazia, e aí você começa a adicionar itens. Só que para adicionar é diferente do que o vetor. Então, para adicionar itens na lista, eu vou usar o método add, que entre parâmetro eu passo o valor que eu quero adicionar.
Se é int, eu passo de forma de int. Se é texto, né, se é string, eu passo em aspas para mostrar que é string. E assim eu vou dando o método add. Para ler é a mesma coisa do vetor, então estou lendo a posição 0 de todos os itens e armazenando cada um no seu tipo correspondente. Para alterar é igual ao vetor também, você consegue usar a variável da lista com colchete, né, para alterar. E na lista é possível remover, então eu vou chamar um método remove para remover o item. Então, quero remover o item 10, venho aqui e dou um remove 10. Ou então eu posso remover por índice, então eu dou um remove at 0. A diferença é que o remove 10 ele vai procurar onde tem o valor 10 e vai remover esse item. E esse remove at ele vai remover a posição, então aqui eu estou removendo a posição 0 independente do valor que está lá. E aqui eu estou removendo o valor 10 e eu não sei em qual posição que ele está, mas eu estou removendo o valor 10, tá? Para percorrer os itens é a mesma coisa que o vetor, porém o método não é length, o método aqui é count na nossa lista. Beleza? Aqui eu estou usando o for e aqui eu estou usando um exemplo do for each para você saber como que usa. Então o for each ele já atribui sozinho. Cada volta do for each ele vai percorrer cada item da coleção e vai atribuir o item que ele tá, o item atual, né, nessa variável que você declara aqui na hora que você está declarando for each. Então você fala qual é a variável que vai armazenar os itens da coleção e aonde que está a coleção, qual é o nome da coleção da variável. E aí cada volta aqui que der, a variável item atual vai ser trocada automaticamente. Legal. Agora o nosso próximo item é a fila. Para criar a variável fila, você vai usar o objeto queue e vai usar esse sinal de menor e de maior igual da lista. Criou as variáveis, agora eu preciso adicionar os itens. Aqui também você vai usar agora um outro método, nem mais o método add, igual a gente viu. Na fila é o método enqueue. Por que enqueue? Porque eu estou enfileirando. A fila ela trabalha com um conceito de fila mesmo, quando você entra numa fila para pagar uma conta, para comprar alguma coisa. Então, o primeiro que entra na fila é o primeiro que sai. E o último que entra é o último que sai. Então, a fila ela tem esse conceito de first in, first out. Então, a fila ela não trabalha muito com posição. Ela não quer saber de posição. O que ela quer saber é a ordem que entrou na fila, que foi sendo adicionado, e como que vai ser da fila. Então, o primeiro que entrou vai ser o primeiro a sair, tá? Então, eu tenho aqui, estou adicionando o número 10, estou adicionando a fib numa outra fila, e estou adicionando também esse outro objeto. Para alterar, não é possível, então adicionou dentro de uma fila, já está lá, já era, não é possível adicionar o valor depois que você adicionou dentro da fila. Para eu ler, né, o próximo da fila, então lembra que não tem posição, eu quero ler o próximo da fila. E quando eu leio, ele já remove, por isso isso aqui é removendo. Então, quando ele lê, ele já remove da fila. Eu vou chamar o método dequeue, que é desenfileirar. Porém, existe uma forma de você ler o próximo da fila sem remover ele. Você só dá uma espiada lá para ver quem é o próximo, mas você não tira ele da fila, que é o método pick. Tá? Para percorrer os itens de uma fila não existe esse conceito. Por quê? Porque a fila sempre é o próximo que tem, né? Como assim? Você tem uma fila e você lê um a um. Você sempre vai desenfileirando. Não tem como eu passar pelos itens da fila. O que você tem que fazer é ir removendo os itens da fila, tá? E aí a gente entra no nosso próximo objeto, que é o objeto pilha. Dentro da pilha eu também vou usar então para criar a variável o stack. Falo qual é o tipo dessa pilha, né? Se for int, string é o meu objeto. E aí para adicionar na pilha você percebe que é diferente de novo. Você vai usar o que agora? Um push. Se eu estou adicionando um int, o push aqui na string, que adiciona entre aspas, e o push do objeto. Então a diferença da fila, a fila e a pilha, elas são super parecidos. A diferença é que a pilha, quando você adiciona um item nela, o próximo item a sair
é esse item que você acabou de adicionar. O último item que entra é o primeiro que sai, tá? É como se fosse uma pilha de louça para lavar. Quando você vai enfileirando os pratos lá, você não tira o primeiro que você colocou, você não tira o de lá de baixo. Você tira qual? Você tira o de cima. Então a pilha, ela tem esse conceito de o último que entrou é o primeiro que vai sair. E aí é a mesma coisa, só muda o nome dos métodos. Então push, né, ao invés de enqueue. Alterar não existe, para tirar não é dequeue, para tirar é pop. E para dar aquela espiada é pick também. Não dá para percorrer porque é uma pilha. Legal? E aí a gente tem o nosso último objeto de coleção, que é o dicionário. O dicionário não tem nada a ver com o dicionário que a gente conhece. Ele é uma estrutura que armazena os objetos baseado em chave e valor. Então quando a gente está falando de dicionário, o que tem que ficar preso aí, gravado na nossa memória é chave e valor. Então, vamos lá, para criar um dicionário, a minha chave, eu tenho que falar qual é o tipo da minha chave e tenho que falar qual é o valor da minha chave. Então aqui eu estou criando um dicionário que a chave tem que ser inteiro e o valor tem que ser inteiro. E aí eu vou instancio ela aqui. Nesse outro exemplo eu estou criando a chave string e o valor string, ou eu posso variar também, não precisa ser igual. No caso aqui eu estou fazendo string e o valor é meu objeto. Como eu adiciono itens em um dicionário? Eu venho aqui, chamo o método add, só que como eu tenho que adicionar uma chave e um valor, eu passo dois parâmetros. O primeiro é a chave e o segundo é o valor. Nesse caso aqui eu estou adicionando no dicionário de string, o primeiro sendo Aline e o segundo valor Laura e Maura. É como se fosse um dicionário que está armazenando a chave é o nome de alguém e o valor dessa chave são os pais dessa pessoa. Então no dicionário você consegue trabalhar com esse conceito de chave e valor. É interessante porque você consegue atribuir uma chave para o seu valor. Ele não trabalha com posições. Não existe mais também o conceito de posição, existe o conceito de chave, tá? Então, como que eu faço para ler? Para ler, eu vou colocar o colchete, só que você vai pensar aqui que é posição, mas não é. Aqui eu estou lendo a chave, que o valor é 1, e armazeno nessa variável nota. Nesse caso aqui, então, de números, é como se eu estivesse criando um dicionário que está gravando a nota de todos os alunos. Então, a chave é o número da chamada e o segundo número, que é o valor da nota. Então, vamos supor, aqui no caso a chave 1, o aluno 1 tirou 10 na prova. Então, aqui o que eu estou fazendo eu quero pegar o aluno da chamada 1, não é a posição 1, não tem nada a ver com posição, eu quero pegar a chave 1, que é o número da chamada do aluno, e ele vai me retornar a nota. Tanto não é posição, porque aqui embaixo estou colocando uma string dentro da chave, ó. Então, olha aqui, se fosse posição, você não consegue colocar texto em posição. Aqui eu estou falando que eu quero pegar dentro desse dicionário a chave Aline e retornar nessa variável string o valor. Nesse caso, Laura e Mauro vai ficar dentro da palavra da variável pais, tá? É assim que a gente lê. Para a gente alterar os itens, né? Você vai fazer aqui embaixo, como que você faz? Você vai pegar, é igual isso daqui, essa última linha aqui. Você pega o nome do seu vetor, coloca aqui a chave que você quer alterar e passa o valor do objeto, tá? É igual o vetor, só que passando o nome da chave ao invés da posição. Esses daqui eu tô olhando agora, tá errado. Esses três aqui. Aliás, esses dois aqui. Esse daqui era para estar números entre colchete 1, igual aqui, ó. Isso aqui, aí igual a alguma coisa, tá? Então, para remover o item do dicionário, você remove pela chave. Então, quando você dá um remove 1, significa que eu estou removendo a chave 1. Remove Aline, estou removendo o item que tem como chave Aline. E a mesma coisa aqui no de objetos, tá? Para a gente percorrer todos os itens, chaves e valores de um dicionário, você vai usar um for each também, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui e você consegue, através dessa variável aqui, você vai declarar ela como var. Essa variável aqui, ela vai ter uma propriedade que chama key, que é o nome da chave,
e o value, que é o valor dessa chave. Então é usando a propriedade key e value que você vai conseguir acessar as chaves e valores do seu dicionário enquanto você estiver dentro de um for each. Legal? Esses conceitos são um pouco complexos, porém se você pegar o vídeo e ir ouvindo de novo com tranquilidade, tentando refazer esse código aí, vai dar tudo certo, tá? Tem uns exercícios, a gente já passou, e aí depois a gente tem a correção também. O que eu quero mostrar é que tem também um exemplo, né? Um exemplo desse programa funcionando. Tá lá, é só você abrir e ver o código. Então aqui eu tenho uma tela onde eu estou trabalhando com os conceitos da lista. Então aqui eu crio uma lista de int, uma lista de string e uma lista de objeto. Aqui é para inserir o valor na lista, para ler, para alterar, para remover. E aqui como percorrer, tá? Então eu consigo dar um play aqui também para a gente ver como faz. Vou trabalhar com a lista, ele vai me abrir aqui a telona da lista, tá aqui. Se eu clicar nesse botão aqui, criando, aqui dentro tem um exemplo de como cria uma lista do tipo inteiro. Então eu posso voltar aqui, clicar nesse botão e eu vejo aqui, ó, instanciando a minha lista de inteiro. Só que como eu estou fazendo várias operações nessa lista, eu tenho que fazer com que todos os métodos tenham acesso à mesma variável. Por isso eu criei as variáveis de escopo de classe aqui. E aí na hora que eu clico no botão aí que eu instancio ela. Aqui eu só declaro a variável e aqui eu instancio ela dentro do método. Então, cliquei aqui, né? Beleza, ele criou. Agora eu vou adicionar o valor 10, depois eu vou adicionar o valor 15 e clico aqui de novo. Para ler eu posso ler por posição. Então aqui ele está falando que eu quero ler a posição 0. Se eu clicar aqui, ele vai voltar o 10, que é o que eu adicionei. A posição 1 é o 15, que eu acabei de adicionar. Agora, se eu colocar a posição 2, vai começar a dar erro. Por quê? Porque eu não tenho posição 2. Eu só coloquei 2 itens. Então, minha última posição é o 1. Aqui também eu consigo ter os exemplos para alterar e para remover, e usando for, while e o for each. Encorajo vocês a olharem todos esses códigos e debugarem para ver como funciona. Aqui tem o alterar, tem o remover, sempre com 3 exemplos, né? Com uma coleção de int, string e também de um objeto. Porém, você pode ter coleções de decimal, de bool, de datetime, do que for, tá? Todos os códigos estão aqui, é só brincar e debugar e olhar o código. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.